O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Games em Ação. Tudo que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Vamos a um novo episódio no podcast Games em Ação. Nesse episódio vamos fazer uma coisa um pouco diferente, que foi muito pouco feita ainda nesse cenário de podcasts, que a gente vai testar um aplicativo gamificado na prática e vou narrar a experiência como aluno, e o Danilo Santi, que foi um dos criadores do aplicativo, que é professor de física, que eu vou apresentar um pouco mais sobre ele mais à frente. Ele vai fazer uma narração como professor. Ele vai como professor, eu vou estar como aluno. E a gente vai ver a experiência do processo inteiro do aplicativo como se fosse uma sala de aula. Se você gostar desse teste, desse tipo de conteúdo, eu vou trazer diversos aplicativos, também diversos jogos para serem testados na prática e serem narrados para vocês viverem a experiência e até se pensarem em que formato vocês podem utilizar esse aplicativo em sala de aula ou em treinamentos, ou como vocês pensarem e deixar a sua imaginação tomar conta de você e utilizar da melhor forma possível. Depois de você ouvir esse podcast, caso você utilizar o aplicativo, me marque sempre possível, para eu ter referências e mostrar e ver o engajamento que vocês estão tendo na própria utilização do aplicativo e se interessaram por ele. Então compartilhe esse episódio para todos os seus amigos, todos os seus familiares, todo mundo que gosta de jogos, sobre métodos ativas, também sobre gamificação. Em breve você vai receber a newsletter da Necto com alguns conteúdos. E agora vamos começar esse episódio. Vou apresentar um pouco mais sobre Danilo Santi, físico com mestrado em física, com especialização em game design, doutor em geofísica, já foi professor da Unifax, Universidade de Salvador e Universidade Federal da Bahia. E aí aqui a gente vai testar o aplicativo. E aí, antes de testar em si, eu queria chamar ele para você apresentar um pouco mais. Olá, Jorge. Eu agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui participando com você junto com esse podcast. E hoje vamos testar aí esse aplicativo, na verdade, o Baú do Tesouro, foi um aplicativo de minha autoria. E você vai testar ele na versão aluno, eu vou testar ele na versão professor, e eu vou te dando feedback do como eu vejo o seu desempenho simultaneamente aí, ao mesmo tempo que você está respondendo as questões, eu consigo ver como é que está o seu desempenho. Isso é importantíssimo para um professor que queira utilizar em sala de aula, por exemplo, poder estar acompanhando grupos de alunos e saber no próprio celular como é que está o desempenho desses alunos, ok? Bom, vamos lá. Antes de iniciar o teste em si, eu queria que você conhecesse o Baú do Tesouro. Vou explicar um pouquinho do que ele faz, o que é o Baú do Tesouro, para vocês entenderem um pouco mais e já saberem e já conhecerem ele antes. Tem um aplicativo disponível para Android, está disponível para qualquer dispositivo que seja Android. E também tem cima web, mas é web para colocar perguntas e tudo mais. Ele vem de uma vivência real, uma vivência presencial, que o professor já citou em um episódio passado. Essa vivência real era de uma dinâmica com o baú real, baú tesouro, que ele trazia para a sala de aula e tinha uma recompensa nesse baú tesouro. E os alunos tinham que responder algumas perguntas para saber alguns códigos, e os códigos diriam a resposta do baú, que tinha um baú com um cadeado, que era um cadeado de senha, e aí tinha 3 números para você colocar nesse cadeado. A mesma experiência vai ter o Pro virtual. Essa mesma experiência de você ter a pergunta e você acompanhar em que nível os alunos estão. Em momento real, tudo isso foi transformado para o digital. E tudo isso foi ampliado para esse novo modelo. Então você vai ter uma série de perguntas que o seu aluno vai responder.
que vai gerar um código e no final vai ter um enigma para ele resolver. E eu vou viver essa experiência agora. Eu não fiz nenhuma das perguntas, eu não fiz nenhum desse enigma. Então eu vou viver a primeira experiência que um aluno vai viver. O professor Danilo vai falar um pouco mais sobre as perguntas que ele colocou no aplicativo para eu responder como aluno. Bom, Jorge, essas perguntas aqui, elas podem ser quaisquer. O professor pode entrar na plataforma web e digitar as questões sobre o conteúdo que ele quiser. Nesse que você vai testar agora foi sobre uma apresentação que eu fiz sobre o meu pós-doutoramento e que você estava presente, então ele assistiu à palestra, então ele tem os conhecimentos prévios, então ele vai responder aqui as questões e vai, na sequência, responder um problema de lógica, um enigma, para tentar abrir o baú do tesouro virtual. Vamos lá, então. Então agora vamos lá. Me passa o PIN aí agora. E quando eu entro no aplicativo, eu me cadastro como aluno e aí tem um PIN que o professor me passa para eu poder acessar. Aí a primeira parte eu escolho o baú. Tem um baú mesmo verde, vermelho e azul. Você escolhe qual baú, de forma aleatória. Eu escolhi o azul, que eu gosto da cor azul. E aí vem a primeira questão. Eu vou ler a primeira questão para vocês entenderem e depois eu vou responder a minha resposta. O projeto se propõe a avaliar a aprendizagem em matemática básica de alunos ingressantes nos cursos de engenharia da Unifax, que é a Universidade de Salvador, e da Universidade de Coimbra, utilizando nivelamento online. Lembrando que são perguntas sobre a apresentação que o Danilo fez, que eu estava presente em sala, sobre o projeto dele que ele vai estar levando na Unifax, na Universidade da Coimbra. Então essa aqui é verdadeira, que ele fala aqui que é o aprendizado de matemática básica para os alunos ingressantes do curso de engenharia na Unifax, na Universidade de Coimbra. E aqui eu respondi, e aí eu passo para a próxima pergunta. É importante você sempre selecionar embaixo. Você responde e se selecionar. E aí ele sabe, o professor sabe se você respondeu certo ou errado. Bom, Jorge, aí aqui para mim aparece o tempo da atividade, porque na verdade quando você me pediu o PIN, eu cadastrei dizendo qual era o número da equipe, quantas equipes poderiam ter, quantos membros por equipe, qual o tempo de atividade, qual a pontuação que você vai adquirir ao concluir nesses baús, quanto que você vai ganhar de ponto. E eu consigo ver aqui, você é o líder, Jorge, só tem um membro, nesse caso que só tem você, quantas tentativas você já fez, eu tenho todas as suas respostas corretas e consigo ver cada pergunta que você fez, cada resposta que você deu, se ela está certa ou errada, porque aparece para mim na primeira questão a bolinha verde ou vermelha. Essa que você acabou de responder está com a bolinha verde aqui para mim. Eu já sei que está certo. Se você tivesse errado, eu como professor poderia fazer uma intervenção e dizer, olha, você está com dificuldade em alguma coisa? Como é que está essa questão? Você compreendeu bem? O aluno não precisa saber necessariamente que você consegue acompanhar, mas ao mesmo tempo você vai ali fazendo intervenções com o aluno para otimizar de fato a aprendizagem dele. Vamos lá, vamos para a segunda. Será realizada uma avaliação de aprendizagem matemática básica utilizando dados quantitativos? Não será realizado nenhum levantamento qualitativo nesse projeto? Pela apresentação que eu me lembre, aí tem aqui a hipótese é verdadeira ou falsa. Que eu me lembre isso que é falso. Que me apresentou na sala de aula. Ela selecionar. E aí eu acertei. E aí eu passo para a terceira pergunta. O game Nivelamento Online se encontra em estado de desenvolvimento e ainda não foi realizado nenhum teste de usabilidade. Isso aqui é verdadeiro. Porque ele está em fase de desenvolvimento e teste. Então quem quiser conhecer, pode conhecer. Porém ainda está em fase de teste. Não pode ser usado em sala de aula. Passei para a quarta questão. Entre as razões para o desenvolvimento desse projeto se destaca a receptividade para jogos digitais e o baixo desempenho em matemática básica dos alunos do ensino médio. Isso é verdadeiro. Porque, de modo geral, mas uma coisa que é importante. Aqui está falando dos alunos do ensino médio. O projeto de Danilo
é para alunos de engenharia, ingressantes em engenharia na Universidade de Salvador e na Universidade de Coimbra. Não é para os alunos do ensino médio. Então isso aqui, por causa desse finalzinho, está falso. Quase me pegou. E aí vou para a última pergunta, são 5 questões que ele colocou. A análise de dados coletados ocorrerá de modo diferente na Unifax e na Universidade de Coimbra, uma vez que a Unifax possui um programa de nivelamento presencial, cujos dados são tratados. Então, isso é verdadeiro, e eu vou marcar entre verdadeiro e falso, eu vou marcar verdadeiro. E é para aqui selecionar. Aí eu acertei as 5 perguntas, e agora vamos para o enigma. Mas antes de ir para o enigma, eu vou passar para o Danilo para ele apresentar como foi a experiência dele. Bom, aqui eu consigo ver que você acertou as questões. Na verdade, Jorge, como jogador, ele não sabe se acertou. Eu estou sinalizando aqui que ele acertou. Então, o aluno ele vai responder as 5 questões sem saber se ele acertou e tentar resolver o enigma. O professor aqui fica acompanhando e fazendo as intervenções quando ele julgar necessário. Outra coisa importante é o seguinte: ele respondeu questões apenas de verdadeiro ou falso. Mas essas perguntas, eu posso colocar questões que vão de 2 a 5 alternativas. Não precisa ser necessariamente verdadeiro ou falso. E lembrando que as questões podem versar sobre qualquer conteúdo. Entretanto, precisam ser 5 questões. Essa limitação, a princípio, nessa versão, é porque o código funciona exatamente com 5 questões. É o enigma que o Jorge vai ler para vocês daqui a pouco. Então, assim, é um enigma de 5 questões. Então, por isso que não daria para fazer com menos nesse caso, ou com mais para esta versão. Esse enigma que eu vou fazer agora vai dar os 3 códigos que vão abrir o baú tesouro. Então os 3 códigos finais vai ter esse enigma. Cada pergunta tinha um código para ela. Quando eu acerto a pergunta, aparece um código aqui. E esse código de 3 números vai auxiliar a saber quais são os 3 números da chave do baú. Eu vou resolver aqui. E aí cada um deles é diferente, o código. Então cada um vem ser diferente. Mas eu não vou contar todo o bolo para vocês. Vocês também, os alunos de vocês vão ter que ver essa experiência. Saber qual é o anime e aprender eles. Eu vou tentar resolver aqui. E eu vou fazer aqui agora. Eu vou ler 2 só para dar um exemplo. Código 1 é 151, que corresponde à primeira questão que eu acertei. Ele diz que um dos dígitos está correto e está na posição certa. Já no código 2, ele diz que é 134. Ele diz que um dos dígitos está correto, mas está na posição errada. Então, eu somente analisar esses 2 por enquanto. Se um está correto, que é a primeira que ele disse, que é 152, e está na posição certa, um desses 3 números está na posição certa. Ou 1, ou 5, ou 2. Já na segunda, ele diz que ou 1, ou 3, ou 4 está na posição errada, porém está certo. Então tem que estar contido na senha. Enquanto o Jorge tenta resolver o problema, para o ouvinte entender um pouco melhor, quando ele respondeu verdadeiro ou falso nas questões lá do problema, cada alternativa tinha um código vinculado. No caso, a primeira questão, a primeira alternativa, a alternativa verdadeira que ele marcou da primeira questão, o código era 152. Aí ele foi conduzido para a primeira frase do enigma com o código 152. Aí ele tinha que descobrir qual desses algarismos é o correto na posição correta. Então, é com base no que o aluno responde que ele vai ter que depois resolver os problemas do enigma com os códigos que vieram das alternativas que ele respondeu nas perguntas. Então, o código, o Jorge agora está tentando. Vamos ver como é que ele vai se sair. Está na posição correta, mas não está correto, está na posição certa. Então nós do está correto, mas está na posição errada. Beleza. Não pode ser o 1, não pode ser o 5, tem que ser o 2. 2 dígitos estão corretos, mas são posição erradas. Ah, entendi agora. Todos os 2 são posição erradas.
Então o 8 e o 2 estão na posição errada. Isso aqui mudou. Está correto? Um dos dígitos não está correto, mas está na posição errada. Então não é no início. Então, se o 8 parece aqui no final e não é, o 8 está errado. O único que está certo por causa do 4. Então o 8 está aparecendo no início. 2 dos dígitos são corretos, mas em posições erradas. Tem o 2 e o 1 aqui aparecem. Então bora ver aqui qual outro que falta. Um dos dois dígitos está correto e está na posição certa. Tem o 2 e o 1. Então pode ser o 2 e o 1. Um dos dígitos está correto, mas na posição errada. Aqui tem o 1, 3 e 4. Aqui repetem também o 2 e o 1. Mas aqui somente um deles dois vai estar correto. Deixa eu ver aqui. O 1 cabe, mas não pode ser o 1. Então o 1 não pode ser porque o 8 já está lá. E o 8 já apareceu aqui na posição errada e já apareceu na outra como posição no meio. Então o 8 tem que estar no início. Então o 1 está aqui. Acertei. Qual foi o código? 8, 4, 2. E eu não tenho tempinho para conseguir responder o enigma, né? E aí vocês vão poder, quem viver, os alunos vão poder viver a experiência de demorar um pouquinho. E nesse caso, como eu fiz sozinho, mas no caso com grupos e equipes, eles vão resolver em grupo esse enigma. Então eu vou ter toda a colaboração de resolver em grupo, todo para um momento. Então eu descobri a senha do baú, e abri um baú e eu ganhei um ponto. E ganhei também doces diversos aqui. E aí, muito agradecido pela oportunidade de viver a experiência. Eu queria agora que o Danilo falasse um pouquinho sobre tudo isso. Bom, é isso. Como eu havia dito, o baú do tesouro ele pode ser utilizado não só em sala de aula, pode ser utilizado em qualquer outra situação que amigos queiram interagir de um modo geral. Mas a ideia é essa. Alguém tem que ser o professor, no caso, professor entre aspas, cadastrar as questões, 5 questões previamente no web e disparar, e qualquer pessoa pode participar. Ele diz qual é a pontuação ou qual é a premiação que os jogadores vão ganhar e dispara uma atividade. Basicamente é um quiz com 5 perguntas e um problema de lógica no final. Então é isso, bem simples, bem direto e está disponível para vocês baixarem. É isso. Como eu disse no início, vai estar na descrição desse episódio, você pode ir lá baixar e aí se aventurar, utilizar essa de aula, invejar suas experiências. E a intenção desse podcast é compartilhar. Então, você que ouviu até agora, aperte em seguir, caso estiver ouvindo no Spotify, que caso estiver ouvindo no Castbox, um podcast, um Google Podcast, ou Overcast, ou qualquer um dos outros agregadores, aperte em assinar. É muito gratificante saber quantas pessoas estão se envolvendo com esse podcast e cada vez mais se aventurando em entender mais sobre esse mundo. Queria agradecer novamente ao Danilo por todo o conhecimento, por toda a história e sempre ter sido professor. Eu vou deixar disponível todos os contatos dele, para você ter acesso a ele, procurar e precisar ele, tiver qualquer dúvida com ele. Todos os conteúdos vão estar. E por fim, eu queria agradecer ao nosso apoiador, sempre Podcast UND. Podcast UND é uma iniciativa de podcast da Bahia, com o intuito de criar e aumentar a interação de diversos criadores da podosfera baiana, gerando conteúdo sobre podcast para toda a Bahia e seminários e eventos também. E você já deve estar sabendo do seminário online. Se você não se inscreveu, o que você está fazendo agora? Vai lá se inscrever. Vai lá no link da descrição e se inscreva. Vai lá no seminário online de jogos, que é o site da gente, seminarioonlinejogos.com.br, e se inscreva. Ou vai lá no Instagram, Seminário Online de Jogos. Só faça isso e vai lá e se inscreva. Tá muito bom o conteúdo. Muito bom de verdade. Tá me dando agonia porque eu quero contar tudo e não posso ainda. Sério, eu quero contar tudo e não posso. Mas aproveitem muito
Tem muito conteúdo bom. Aproveitem as lives, aproveitem tudo que a gente está entregando. Tem muito palestrante que eu estou amando o conteúdo. Eu estou ouvindo e aprendendo cada dia com eles. Eu estou aprendendo muito com eles. Eles são muito incríveis. E mais 2 motivos para você se inscrever. 2 plays que eu vou anunciar hoje é a Silvana Neri e o Felipe da Ludocracia. A Silvana Neri já participou do podcast aqui várias vezes. A Silvana Neri participou e também é coordenadora de Oficinas Lúdicas, que também já participou aqui várias vezes. Ela também é curadora do Game Point, ou N-Porta. O Game Point em si é o maior festival do Nordeste sobre jogos. Jogos sobre tudo. Tudo a ver com jogos. Jogos de RPG, jogos de tabuleiro, jogos digitais, jogos de cartas. Tudo a ver com o jogo lá. É o maior festival envolvendo entretenimento e cultura do Nordeste. Também ela é organizadora da Women Game Jam, que é um momento de desenvolvimento de jogos digitais somente para mulheres em Salvador. Ela é uma das organizadoras desse evento, que vai acontecer esse ano de forma online, durante a quarentena. A gente vai para a 4ª edição, e já é a maior Women Game Jam da América Latina. Não globou no passado todos os países da América Latina, mas esse ano espera-se que sim. Além dela vai ter o Felipe da Ludocracia, Felipe Costa. Ele é dono do Instagram da Ludocracia e faz treinamentos com jogos de tabuleiro, para treinamentos sobre diversas temáticas de jogos de tabuleiro. Além de ser realizador de um grupo de jogatinas em Manaus, que jogam e fazem a mesa e aprendem cada vez mais sobre jogos de tabuleiro. Então esse é um dos palestrantes. Lá no Instagram dele já tem muito conteúdo sobre jogos de tabuleiro. Ele tem uma vasta experiência sobre jogos de tabuleiro. De vários jogos, explicando detalhadamente como é que funciona, como é que atua esses jogos de tabuleiro. E aí, se quiser conferir o Ludocracia mesmo no Instagram, visite lá, conhecer o trabalho dele. E também aproveite para se inscrever. E por hoje é só game over.